noite. Bolsonaro afirma que já está com a mão na faixa presidencial. Para ele, vantagem de 18 milhões de votos não vai ser tirada até a eleição. Haddad participa de ato com mais de 200 lideranças evangélicas em São Paulo. Além de destacar sua formação religiosa, ele pediu apoio contra notícias falsas. O Ibope acaba de divulgar uma pesquisa para governador de São Paulo. João Dória tem 52% dos votos. Márcio França, 48% dos votos válidos. Em campanha, Dória promete casas populares e França anuncia secretarias no interior do estado. Polícia Federal aponta propina de quase 6 milhões de reais para Temer no caso dos portos. Agora, a Procuradora-Geral decide se apresenta a nova denúncia contra o presidente. O Facebook começa a avisar brasileiros sobre a invasão de suas contas. Especialistas sugerem imprimir o comunicado da tela para eventuais ações na justiça. O Canadá passa a ser o segundo país no mundo a liberar a maconha para o uso pessoal. O setor vai mexer com a economia e pode movimentar 4 bilhões de dólares no ano que vem. O Jornal da Gazeta está no ar. Acaba de ser divulgada a primeira pesquisa Ibope do segundo turno da sucessão ao governo de São Paulo. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. O candidato João Dória, do PSDB, aparece em primeiro, com 52% dos votos válidos. E Márcio França, do PSB, tem 48%. Mais detalhes dessa pesquisa Ibope ainda nesta edição do Jornal da Gazeta. Hoje, o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, fez campanha na capital. Ele prometeu ampliar a construção de moradias populares. Dória visitou um conjunto habitacional em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e conheceu um dos apartamentos. O residencial Safira tem 12 torres e 952 unidades e deve ser entregue em dezembro. A obra é uma parceria dos governos federal, estadual e municipal. O candidato do PSDB aproveitou para apresentar suas propostas para a habitação. Nós temos um déficit em São Paulo, no estado de São Paulo, de 1.300.000 unidades habitacionais para a população de baixa renda, população sem renda. Um déficit elevado por força da grandeza do próprio estado. A nossa meta nos próximos 4 anos é para construir 140.000 unidades habitacionais, que é um número plausível, é um número realista, é um número um pouco superior àquilo que o governador Alckmin fez na sua gestão, foram 130.000 habitações populares, e este é o programa que nós vamos ter como meta. João Dória vem tentando cada vez mais se aproximar do candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. O ex-prefeito de São Paulo vem explorando nas suas campanhas a imagem do presidenciável para tentar vencer o segundo turno das eleições. Hoje, os carros de apoio ao candidato e alguns militantes já usavam um novo material de campanha, onde Dória aparece ao lado de Bolsonaro. Na semana passada, o tucano viajou para o Rio de Janeiro em busca de apoio do candidato à presidência. Mas Bolsonaro não recebeu o tucano, alegando estar indisposto. Mas gravou um vídeo, desejando boa sorte ao candidato de São Paulo. Depois de elogiar o presidenciável, Dória defendeu o porte de armas para pessoas que moram no campo, tentando alinhar o seu discurso ao de Bolsonaro. Eu entendo que deve ser concedido, mediante, evidentemente, critérios e todo ano reavaliações, como é feito em outros países. À tarde, João Dória deu uma entrevista a uma rádio em São Paulo. O candidato Márcio França esteve em Campinas, interior de São Paulo. Entre as propostas, ele anunciou que, se for eleito, vai transferir pelo menos 8 secretarias estaduais para o interior. Márcio França visitou o Instituto Agronômico de Campinas. O candidato do PSB ressaltou a importância do Instituto, referência em tecnologia que ajuda principalmente na produção de café, feijão e trigo. França anunciou que, se vencer a eleição, pretende fazer a transferência de pelo menos 8 secretarias estaduais para o interior do estado. O atual governador não detalhou o projeto, mas disse que uma das pastas será a da agricultura. Ele falou que o novo espaço funcionará dentro do próprio Instituto Agronômico, com as mesmas atribuições, porém mais perto dos pesquisadores. A sede da Secretaria de Agricultura será aqui. Nós vamos transferir 8 secretários de Estado para o interior de São Paulo. É uma maneira de descentralizar
e trazer o comando para próximo dos institutos e também do interior. Não tem nenhum sentido mais hoje você deslocar as pessoas do interior todo para ir até lá, para fazer alguma coisa numa cidade que já tem tantos eventos. Com isso, nós vamos poder permitir que a fiscalização seja mais rigorosa e que a atuação seja mais efetiva. O candidato também falou que pretende otimizar o repasse de 10% do orçamento anual de 1 bilhão e 300 milhões de reais da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa para Institutos Menores do Estado. O repasse, que soma 130 milhões de reais, foi aprovado há 2 anos, mas estaria defasado. Segundo França, este dinheiro ajudaria a melhorar a produtividade desses institutos. Essa é uma novidade que permitiu que os institutos voltassem a respirar. Muito dessas agruras, aí, dessas angústias que eles passaram, é porque eles estavam vendendo o almoço para pagar o jantar, né? Todos os institutos tiveram muita dificuldade para sobreviver. Agora, com um acréscimo de 130 milhões, eles vão dar um outro respiro importante para inovação e para tecnologia. Depois, o candidato participou de uma reunião com pesquisadores e empresários ligados à agropecuária em um hotel da cidade. À tarde, seguiu para Piracicaba, onde visitou a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, campus da USP, no município. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, disse hoje que, apesar de manter uma porta de conversas com o petista Fernando Haddad para a formação de uma frente democrática, essa porta está enferrujada e com a fechadura enguiçada. No domingo, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso disse que existe um muro que o separa das ideias do candidato Jair Bolsonaro, considerado um radical de direita. O ex-presidente tucano disse que mantém uma porta aberta de diálogo com Fernando Haddad, do PT, com quem tem relações cordiais. Todo mundo sabe o que eu penso, eu não preciso dizer de novo. Que alguém pode imaginar que eu vou sair por aí apoiando Bolsonaro? Nunca. Quando que automaticamente o PT apoiou alguém? Bom, que autoridade moral vão dizer, bom, ou me apoia ou é de direita. Que direita é o quê? Mas há uma porta, o outro não tem porta. Um tem um muro, outro tem uma porta. Mas o ex-presidente tucano declarou hoje, num evento em São Paulo, que essa porta de diálogo com o petista está enferrujada e com a fechadura enguiçada, sinalizando que há dificuldade de ele entrar em acordo com Haddad para compor uma frente contra Bolsonaro. Fernando Henrique disse, porém, que vença quem vencer a disputa, ele está disposto a juntar esforços para garantir os direitos individuais dos brasileiros e preservar a democracia no Brasil. Fernando Haddad disse que vai respeitar a lista tríplice para escolher o novo Procurador-Geral da República. O petista fez campanha hoje em São Paulo. Fernando Haddad passou amanhã num encontro com pastores e líderes evangélicos que declaram que não votam no adversário dele. Ao lado da mulher, Ana Estela, ouviu orações e cânticos. Haddad tenta reconquistar uma parte do eleitorado evangélico que já foi simpática ao PT e que agora apoia Jair Bolsonaro. O ex-prefeito de São Paulo se apresentou como cristão, falou em justiça divina e prometeu defender a liberdade de religião e de culto. Disse que o Estado laico é o que abraça todas as crenças e que um presidente não pode impor o próprio ponto de vista à sociedade. Posições reafirmadas numa carta de compromisso que cita salmos bíblicos e que foi distribuída no evento. Haddad pediu a ajuda dos pastores para combater as notícias falsas na internet. Porque isso não vem a público, olho no olho. Isso não vem de forma honesta. Poderia ser questionado sobre qualquer assunto. Quem pretende ser presidente da República tem que poder responder a toda e qualquer pergunta sem medo da pergunta e de quem perguntou. Mas não. Esses boatos, rumores, eles atravessaram uma arena em que não é possível debater, não é possível discutir. Sobre a decisão do ex-presidente Fernando Henrique, Haddad disse que, apesar da posição de neutralidade anunciada hoje pelo tucano, outros nomes do PSDB apoiam a candidatura dele. Faço referência às pessoas que têm, sobretudo no Covas, uma referência dentro do PSDB. O convite permanece para que os democratas se somem, nem todos vão atuar da maneira como eu gostaria e como eu sugeriria, inclusive, para uma pessoa com a formação que ele tem.
Aos jornalistas, Fernando Haddad garantiu que vai respeitar a lista tríplice para a escolha do novo Procurador-Geral da República e que, de preferência, a opção será o mais votado pela categoria. Ontem, o adversário dele, Jair Bolsonaro, disse que não vai adotar esse critério caso os indicados tenham posição política de esquerda. A ideia dele de escolher alguém da sua conveniência, independentemente de ouvir a categoria, coloca em risco uma das conquistas democráticas mais importantes do... Jair Bolsonaro foi à Polícia Federal no Rio para agradecer a proteção dos policiais e disse que já está com a mão na faixa presidencial. O primeiro compromisso do candidato do PSL foi com Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, na sede da Arquidiocese. Após o encontro, Bolsonaro disse que assinou uma carta de compromisso com a Igreja Católica. Assinamos um compromisso em defesa da família, em defesa da inocência da criança em sala de aula, em defesa da liberdade das religiões, contrário ao aborto, contrário à legalização das drogas, ou seja, um compromisso que está no coração de todo brasileiro de bem. Depois, Bolsonaro foi até a sede da Polícia Federal na região portuária. Disse que foi agradecer a proteção dos agentes. Cada presidenciável tem direito a uma equipe de segurança com 21 policiais federais especializados. Na saída da Polícia Federal, Jair Bolsonaro disse que irá passar por uma nova avaliação amanhã e que irá aguardar o posicionamento dos médicos para saber se deve ir aos debates. Ele reafirmou ainda que, mesmo com a liberação dos médicos, ele poderá deixar de comparecer aos embates com o adversário Fernando Haddad. Eu levei uma facada, eu perdi 2 litros de sangue, cortou o intestino grosso, as fezes se espalharam por todo o meu organismo. Fui submetido a uma segunda cirurgia no dia 12, começou 9 da noite e acabou 5 da manhã. Não foi uma brincadeira. Eu perdi 15 quilos, tá certo? E foi um atentado, não tenho dúvida disso. Eu não estou aqui fazendo papel de vítima, não levei um cascudo na rua, foi uma facada. Bolsonaro afirmou que está praticamente eleito e que o rival não vai conseguir alcançá-lo. De acordo com a última pesquisa Ibope, ele aparece com 59% dos votos válidos contra 41% de Fernando Haddad. E nós estamos com a mão na faixa, é verdade, pode até não chegar lá, mas estamos com a mão na faixa. Ele não vai tirar 18 milhões de votos de agora até daqui a 2 domingos. Se Deus quiser, estamos botando fim num ciclo que estava levando o país para um regime que não aceita a liberdade, não aceita a democracia, um regime de exceção e, graças a Deus, estamos redirecionando o Brasil. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro escalou um salto mais alto do que recomenda a prudência. Fez isso ao declarar o seguinte: nós estamos com uma mão na faixa. Ele, Fernando Haddad, não vai tirar 18 milhões de votos daqui a 2 domingos. Um presidenciável como Bolsonaro, com vantagem confortável nas pesquisas, não precisa calçar mocassim, mas faria um bem a si mesmo se trocasse o modelo agulha em que subiu por um discreto salto Anabela, mais compacto e seguro. A história ensina que, em política, um pouco de humildade não faz mal a nenhum candidato. Nunca é demasiado recordar um episódio ocorrido em 1985. Mediam forças pela Prefeitura de São Paulo Fernando Henrique Cardoso e Jânio Quadros. Dado como franco favorito, FHC posou para fotos na poltrona de prefeito às vésperas da eleição. Contados os votos depositados nas urnas, Jânio prevaleceu. Pesquisa não é urna, erros acontecem. Manuseando a faixa, Bolsonaro voltou a desdenhar dos debates. Eu vou debater com um poste, um pau mandado de Lula? Tenha santa paciência, disse ele. Sabe-se pouquíssimo do que o capitão planeja fazer se for eleito. Ele estimula a crença de que haverá segurança, probidade e prosperidade a partir de 1º de janeiro de 2019. Foi assim, equilibrando-se num salto agulha, que Dilma Rousseff enganou a plateia em 2014. Depois, calçando havaianas, o brasileiro foi às ruas para exigir o impeachment. Deu em Bolsonaro.
Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, validou a delação do dono da Engevix e a Polícia Federal pediu a abertura de novo inquérito sobre Michel Temer. O relatório final do inquérito dos portos indica que o presidente recebeu propina de quase 6 milhões de reais. As irregularidades começaram na época em que Temer era deputado federal, ou seja, ocorreram por mais de 20 anos. O documento tem mais de 800 páginas e foi feito pelo delegado Kleiber Malta Lopes. Segundo ele, o suposto esquema de corrupção no setor aeroportuário teria movimentado 22 milhões e 900 mil reais. Só o MDB teria recebido 17 milhões de reais. A investigação, que durou 13 meses, tem como base um decreto assinado por Temer no ano passado, que prorrogou e estendeu os prazos de concessão de áreas públicas às empresas portuárias. Os valores teriam sido pagos pela Rodrimar, pelo Grupo JF e pelo Grupo Libra, em doações oficiais e em dinheiro vivo. Entre os beneficiados diretamente, Temer, sua filha Maristela, aliados e empresários. A polícia indiciou o presidente e outras 10 pessoas, entre elas a filha de Temer. A investigação concluiu que a reforma da casa dela, que ocorreu entre 2013 e 2015 em São Paulo, foi paga com dinheiro de propina. A obra teria custado entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Outro indiciado é o ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures. Atualmente, ele está em prisão domiciliar. Loures foi flagrado saindo de um restaurante com uma mala com 500 mil reais, dinheiro de propina da JBS Friboi. Foi solicitada também a prisão de 4 investigados, entre eles o coronel João Batista Lima Filho, antigo amigo de Temer. Ele foi preso no início do ano na Operação Scala, mas solto logo depois. O coronel é sócio da Argeplan, empresa suspeita de intermediar as propinas para o presidente. Segundo as conclusões, o coronel Lima agiu para proteger o grupo criminoso. Um bilhete encontrado pela Polícia Federal chama de atrevimento o avanço das apurações sobre a relação dele com Temer. Os envolvidos foram indiciados por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Estão proibidos de deixar o país e tiveram os bens bloqueados. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, relator do caso na Corte, enviou o documento para a Procuradoria-Geral da República, que tem 15 dias para decidir se denuncia Temer. O presidente já conseguiu barrar o prosseguimento de outras 2 denúncias na Câmara dos Deputados. Barroso também validou a delação do empresário José Antunes Sobrinho, sócio da Engevix. As informações passadas por ele também foram usadas para a conclusão do relatório da Polícia Federal, que já pediu a abertura de novo inquérito para apurar os fatos. O delator disse que repassou propina de 1 milhão e 100 mil reais para o coronel Lima por subcontratar a Engevix para obras da eletronuclear. A suspeita de que Temer tenha sido o verdadeiro beneficiário do dinheiro. A defesa de Temer afirmou ao Supremo Tribunal Federal que a Polícia Federal não tem competência para fazer o indiciamento de autoridades com foro privilegiado. Por isso, pediu a anulação do indiciamento do presidente. Os advogados da filha de Temer, de Rocha Loures, e do Grupo Libra afirmam que ainda não tiveram acesso ao relatório final da Polícia Federal. A defesa do coronel Lima alega que o pedido de prisão é desnecessário, já que o cliente presta todas as informações solicitadas pelas autoridades judiciais e policiais. Os demais envolvidos ainda não se manifestaram. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, já está em Brasília para cumprir pena no presídio da Papuda, onde vai ficar numa cela individual. O senador foi transferido para Brasília hoje à tarde, depois de deixar a sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, para cumprir pena de 4 anos e 6 meses, em regime semiaberto, por crimes contra o sistema financeiro. Desde quarta-feira passada, Assir Gurgax, do PDT, estava internado num hospital da família dele, em Cascavel. Depois de se entregar à polícia, o senador passou mal, alegou labirintite e transtorno de ansiedade generalizada. A equipe médica que o acompanhava impediu a polícia de fazer a remoção antes, conforme foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Gurgax foi condenado pela primeira turma do STF e responde por fraude na obtenção de financiamento para a renovação de frota de uma empresa de transporte da família entre 2003 e 2004. Segundo a decisão, ele terá os direitos políticos suspensos, mas quem vai decidir a perda do mandato é o Senado Federal.
A defesa de Arcir Gurgarx afirmou que o senador teve um atestado para ficar mais tempo internado devido a um quadro de depressão grave e sempre colaborou com as autoridades. A pedido da Associação Brasileira de Imprensa, os candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, assinaram um termo de compromisso de que vão respeitar os direitos e garantias previstos na Constituição, mais especificamente no artigo 5º, que se refere à inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. O documento também tem uma cláusula para garantir os direitos à informação e, por consequentemente, a liberdade de imprensa. Segundo o presidente da entidade, Domingos Meirelles, a iniciativa é uma tentativa de fazer com que a campanha retorne ao eixo natural, que é a discussão de programas de governo. O segundo turno das eleições se aproxima e muita gente ainda fica na dúvida sobre como funcionam as urnas eletrônicas. Nos últimos turnos, a credibilidade das urnas eletrônicas vem sendo questionada por eleitores e até por candidatos. A Justiça Eleitoral garante que o sistema é seguro. As urnas já começaram a ser preparadas para o segundo turno. No cartório da 5ª Zona Eleitoral, na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo, uma equipe está atualizando o sistema para o dia da votação. As urnas são abertas. A mídia de resultado com nomes e números dos candidatos é inserida em cada uma. São nessas mídias que são gravados os votos dos eleitores. Na sequência, todo o funcionamento da urna é testado e ela é lacrada. A gente verifica se os lacres estão intactos. Depois a gente vai colocar a tampa aqui. E aqui também vamos lacrar, que é onde está a mídia de resultado. Até a véspera da eleição, esse processo de checagem e atualização acontece com cada uma das urnas eletrônicas de todo o Brasil. Só aqui no estado de São Paulo são 114 mil urnas. E elas só deixam os cartórios eleitorais na véspera da eleição com um funcionário da Justiça Eleitoral sob escolta da Polícia Militar. E mesmo que elas já estejam prontas para o segundo turno, a gente não consegue inserir nada nelas, nenhum voto, nada. Elas estão bloqueadas. Esta urna eletrônica só funcionará a partir de 7 horas da manhã do dia 28/10 de 2018. Só depois deste horário é que o mesário vai imprimir a zerésima, um documento como este, que atesta que não há votos inseridos. No estado, quase 15 milhões de eleitores votam com a biometria. Basta encostar o dedo para que a urna reconheça a pessoa que irá votar. O segundo turno das eleições terá uma novidade. Os mesários poderão registrar eventuais falhas, fraudes ou queixas de eleitores no aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral. Até o primeiro turno, essas ocorrências eram registradas em atas. Mas uma outra questão também está na cabeça de muita gente. Como pode uma eleição tão grande ter uma apuração tão rápida? É que depois que termina a votação, às 5 da tarde do domingo, começa um outro processo importante. O mesário imprime o boletim de urna, um papel como este que tem todos os votos e que fica disponível para consultas nos cartórios e no site do TSE e pode ser usado para comparar os resultados divulgados. Depois, aquela mídia de resultado é retirada das urnas e levada sob escolta para os cartórios de cada região. Os resultados são transmitidos online, mas não pela internet. A Justiça Eleitoral tem uma comunicação própria fornecida por operadoras de telefonia. A soma dos votos de todas as urnas começa a ser feita nos TREs dos estados. Na disputa presidencial, é enviada para Brasília, que totaliza os votos e divulga o resultado em tempo real. E agora vamos ao comentário com o Josival Peixoto. A cidade foi tomada de espanto ontem com a notícia de que o empresário Abílio Diniz e mais 42 empresários foram indiciados pela Polícia Federal na chamada Operação Trapaça. Se verdadeiros os fatos apurados, estaremos diante de mais uma grande vergonha nacional. Segundo a investigação, esses diretores da BRF fraudavam laudos para encobrir a presença de salmonela em produtos de origem animal que exportavam. A autoridade afirma que Abílio Diniz e Pedro Faria, pela posição hierárquica que ostentavam, tinham condição para fazer cessar
a contaminação química dos produtos. Como se vê, é uma acusação abstrata. Parece que os empresários estão sendo indiciados pelo fato de serem diretores da empresa. Isso aí é uma repetição da famosa teoria do domínio do fato, criação alemã. O constitucionalista Ives Gandra Martins adverte: a adoção dessa teoria traz a insegurança jurídica, pois permite a condenação de inocentes com base em meras suposições, colocando assim em risco a posição de comando de executivos de todas as empresas brasileiras. A legislação nacional é bastante rigorosa quando define a responsabilidade penal. Nosso Código diz o seguinte: a ação de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Boa noite, família brasileira. O Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu o processo que condenou o coronel do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, a pagar indenização de R$100 mil à família de um jornalista torturado e assassinado pela polícia política da ditadura. Morto em 2015 de câncer, o coronel reformado do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, tinha sido condenado em 2012 a pagar R$100 mil de indenização à família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, torturado e assassinado no DOI-CODE de São Paulo em 1971. Na versão oficial do Exército, Luiz Eduardo Merlino teria se jogado debaixo de um carro em movimento ao tentar fugir de uma blitz da polícia política. Mas a família conseguiu provar, por depoimentos de outras vítimas, que Merlino foi sequestrado em casa e levado para o DOI-CODE. Lá, o jornalista foi submetido a várias sessões de tortura no pau de arara até morrer, sem atendimento médico. Brilhante Ustra era o comandante-geral do DOI-CODE na época e tinha conhecimento das torturas, tendo participado de várias sessões, segundo as vítimas que estiveram presas no DOI-CODE. Antes de morrer, Ustra recorreu da sentença de primeira instância e, no entendimento de hoje dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, o prazo de 20 anos para que a família pedisse a indenização acabou e, portanto, os familiares não têm mais direito à reparação financeira. Segundo a Constituição, o prazo máximo para a indenização dos crimes da ditadura é de 20 anos depois da promulgação da Carta Magna, em 1988. Os advogados da família de Merlino dizem que vão recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Foi preso um dos mentores do assalto milionário à agência do Banco Itaú aqui na capital paulista em 2011. Outros 3 suspeitos já estão presos. João Paulo dos Santos, preso hoje em Carapicuíba, na Grande São Paulo, estava foragido desde 2013, quando conseguiu um habeas corpus. Ele é um dos 12 assaltantes que levaram R$500 milhões em dinheiro, joias e barras de ouro da agência bancária do Itaú, na Avenida Paulista. 171 cofres particulares foram alvos da ação criminosa, que aconteceu entre a noite do dia 27 e a madrugada de 28 de agosto em 2011. Na ocasião, o alarme do banco foi desligado e a polícia só descobriu o crime 8 dias depois. As informações sobre o conteúdo roubado demoraram a chegar aos clientes lesados. O homem preso hoje foi condenado a 18 anos e 8 meses, a mesma pena de outros 5 assaltantes. Em Curitiba, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha responsável pela produção e distribuição de êxtase via correios para várias partes do país. Um estudante universitário foi um dos alvos da ação que cumpriu 4 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão em combate ao grupo de fabricantes e distribuidores de êxtase na capital paranaense. Segundo as investigações, a droga partia de Curitiba e era enviada para outros estados. Em 2 meses, a Polícia Federal identificou ao menos 80 envelopes com êxtase e também a movimentação de mais de R$500 mil em 10 meses na conta corrente de um dos suspeitos. De acordo com a Polícia Federal, foi possível chegar aos criminosos por meio de informações sobre a compra de uma prensa para a produção dos comprimidos e de remessas em uma agência dos Correios. Os presos na operação nomeada como Hipster foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e podem cumprir pena de mais de 20 anos de prisão.
Depois de 8 anos, 5 jovens acusados de agressões por discriminação homofóbica foram condenados administrativamente a pedido da Defensoria Pública de São Paulo. O caso ocorreu em 14 de novembro de 2010, na Avenida Paulista. Os agressores, na época, eram adolescentes. Um deles agrediu violentamente o rosto de um rapaz com 2 lâmpadas fluorescentes. Depois, a vítima ainda sofreu ataques com socos e chutes. A sanção administrativa prevê multa no valor de 1.000 unidades fiscais do estado de São Paulo. Cada UFESP equivale a R$ 25.070. O Facebook começou hoje a avisar brasileiros que tiveram informações sigilosas roubadas do banco de dados da empresa. A brecha na segurança da rede social entre 14 e 27 de setembro afetou cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo, mas a empresa não esclareceu quantos brasileiros tiveram dados confidenciais roubados. O aviso sobre o acesso indevido a dados pessoais deve aparecer no topo da página de cada usuário afetado. No comunicado, o Facebook alega que agiu rápido para garantir a segurança dessas informações e que está trabalhando com as autoridades competentes para identificar os responsáveis. Em março, em outro caso, a empresa admitiu o vazamento de dados de mais de 87 milhões de usuários, inclusive mais de 440 mil contas aqui no Brasil. Informações coletadas ilegalmente pela consultoria britânica Cambridge Analytica teriam sido utilizadas para montar a estratégia de campanha de Donald Trump em 2016. Na última reportagem, eu disse que uma UFESP valeria R$ 25.000. Eu cometi um erro. Na verdade, uma UFESP vale R$ 25,70. Me desculpem. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e o irmão dele, Pepe Richa, entraram com pedido de habeas corpus na Justiça para evitar prisões em investigação da Polícia Federal. Os dois foram alvo de 3 operações da polícia e chegaram a ser presos em setembro, mas foram libertados pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Beto e Pepe Richa são suspeitos de receberem propina em contratos para a construção de rodovias no Paraná e também de desviarem dinheiro para a recuperação de estradas rurais no estado. No pedido de habeas corpus, a defesa dos dois alega que, além de terem recebido o salvo-conduto do ministro Gilmar Mendes, as operações tinham a intenção de prejudicar politicamente Beto Richa, que era candidato ao Senado na época. O ex-deputado Cândido Vacareza, do Avante, ex-PTdoB, que foi também filiado ao PT até 2016, entregou uma carta de fiança de mais de R$ 1,5 milhão ao juiz Sérgio Moro. Cândido Vacareza foi preso em agosto do ano passado na Operação Abate, uma das fases da Lava Jato. O ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara foi solto, mas com compromisso de pagar uma fiança de R$ 1.522.000 de uma dívida com a Lava Jato. Agora o documento foi encaminhado pelo juiz Sérgio Moro ao Ministério Público Federal, que tem um prazo de 5 dias para se manifestar. A carta de fiança é um documento no qual o banco garante o cumprimento de uma obrigação financeira de um cliente. A cobrança foi feita depois de Vacareza fazer uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para sua campanha para deputado federal. Ele não conseguiu se eleger. O ex-deputado é réu na Lava Jato, acusado de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro, em suposto esquema de corrupção envolvendo o fornecimento de asfalto por uma empresa americana, Petrobras. O ex-presidente Lula foi condenado ao pagamento de uma multa por tentar enganar a justiça em um processo pela construção de uma chácara em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lula foi condenado em decisão do juiz da primeira vara da Fazenda Pública por litigância de má-fé, que é quando uma das partes age com deslealdade para prejudicar a outra. O ex-presidente alegava que houve abuso de autoridade da Prefeitura de São Bernardo do Campo ao embargar, no ano passado, a construção da Casa de Campo. Desde 2017, o prefeito do município é Orlando Morando, do PSDB, que sucedeu Luiz Marinho, do PT. O juiz considerou que Lula alterou a verdade dos fatos. De acordo com a sentença, a obra foi embargada por construção sem autorização, não tendo abuso de poder por parte da prefeitura. A chácara seria construída ao lado do sítio Los Fubangos, comprado por Lula na década de 90 e que foi frequentado por ele até 2004, ano em que o petista foi orientado pelo Gabinete de Segurança Nacional a deixar de visitar o local, após animais terem
terem sido mortos a facadas na região. O imóvel é o mesmo citado em uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo em setembro, que tem documentação registrada em nome de uma pessoa desconhecida, Luiz Henrique Cozinhol. As informações foram prestadas no processo de partilha de bens da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ao Jornal da Gazeta, o advogado de Cozinhol informou que o imóvel era do pai dele e foi vendido em 2002. Disse ainda que no processo de partilha de bens não há menção ao nome de Luiz Henrique Cozinhol. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que vai recorrer da sentença. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Lançamento da campanha de Haddad em Fortaleza. Entre vaias, Cid Gomes atacou os erros do PT e previu derrota feia. Cid é irmão de Ciro. Ciro anunciou apoio crítico a Haddad e viajou para a Europa. Bolsonaro usou a lavagem de roupa suja na sua propaganda eleitoral. A brigalhada entre Gomes e PT foi péssima para os envolvidos, no presente e para o futuro. E serviu para Bolsonaro desviar atenções. No dia em que se soube, nos Estados Unidos, David Duke, da Ku Klux Klan, apoiou o capitão Bolsonaro e disse: ele soa como nós. Nós, os racistas e nazistas da Ku Klux Klan. Via Twitter, Bolsonaro rejeitou o significativo apoio. No Brasil, em meio a suas críticas ao PT, Fernando Henrique diz: Bolsonaro nunca, mas segue sem apoiar o, aspas, amigo Haddad. Diz que a porta para diálogo está enferrujada e enguiçada. Fernando Henrique, alvo de Bolsonaro. O capitão já pregou uma guerra civil no Brasil para, aspas, matar uns 30 mil, a começar por Fernando Henrique. FHC, um dos fundadores do PSDB, criado a partir da liderança e ação de Mário Covas. 12 de novembro, 89. Jantar reservado após o último debate presidencial. Mário Covas prevê a ida de Lula para o segundo turno e diz: vou apoiar Lula e meu partido vai se acovardar e se esconder. Meu eleitor em São Paulo não aceita Lula e ano que vem perco a eleição para governador. Covas discursou no comício de Lula no Pacaembu e, como previu, perdeu a eleição para governador em 90. 91. FHC e demais lideranças do PSDB queriam embarcar no governo Collor. Covas impediu esse desastre político. Depois, eleito governador, Covas morreu em 2001. Entrou para a história da política como um grande e corajoso. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista José Américo, deputado estadual, reeleito pelo PT de São Paulo, sobre o segundo turno das eleições. A companhia BRF, que reúne marcas como Perdigão e Sadia, negocia um acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o ex-ministro e ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, que é hoje presidente da empresa, estaria à frente dessa negociação, que envolve também a Controladoria Geral da União. O acordo é referente a um desdobramento da Operação Carne Fraca de março do ano passado e entre os fatos que deverão ser explicados está o funcionamento de um esquema de pagamento de propinas para fiscais do Ministério da Agricultura. A região de Ribeirão Preto amanheceu hoje debaixo de forte tempestade. Em poucas horas, a cidade recebeu a média de chuva normal esperada para todo o mês de outubro. Pois é, e a Grande São Paulo não escapou das fortes chuvas. Boa parte da cidade entrou em estado de atenção para alagamentos durante a tarde. E será que chove mais nesses próximos dias? Vamos saber com Mariana Armentano. Uma nova frente fria avança do sul para o sudeste a partir de amanhã e aí o risco é de temporais em grande parte da região sul nessa quinta-feira. Aí na sexta eu já adianto que os temporais voltam a acontecer aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No fim de semana esse sistema frontal avança para o sul da Bahia, mas mantém o tempo carregado em parte aqui do sudeste. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Olha, em Porto Alegre a máxima fica em torno dos 28 graus, em Curitiba não faz mais que 26, já os cariocas vão encarar um calorão à tarde na casa dos 36 graus e dessas capitais só não chove em Natal, onde a máxima vai aos 30 graus amanhã. Para São Paulo teremos mais um dia de tempo abafado em todas as regiões. E a aproximação da frente fria, que a gente já falou, reforça as instabilidades e a previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em quase todo o estado.
sendo que pode até chover forte em alguns momentos novamente. A máxima chega aos 33 graus em Bauru, em Ribeirão Preto e também em Araraquara. Mais ao leste faz calor até de 30 graus em Campinas e em Caraguatatuba, no litoral. Para a capital faz calor amanhã, mas depois refresca de novo. Haja saúde para encarar tantas mudanças, viu? Nessa madrugada de quinta-feira, teremos mínima de 21 e máxima à tarde de 28 graus, com chuvas a partir da tarde. Aí na sexta, a máxima cai para os 23 graus e chove a qualquer hora. E no fim de semana, o tempo fica mais fechado ainda e os termômetros ficam ali, entre 15 e 22 graus por aqui. Um jornal turco publicou que o jornalista saudita desaparecido desde o começo do mês foi esquartejado, ainda vivo, no consulado da Arábia Saudita, em Istambul. Segundo o jornal turco Yeni Shafak, Jamal Khashoggi foi torturado e morto na presença do cônsul-geral da Arábia Saudita. O jornal The New York Times diz que as autoridades da Turquia já identificaram 5 suspeitos, dos quais 4 são ligados ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. A ONU pediu ontem a suspensão da imunidade diplomática dos funcionários sauditas na Turquia, para facilitar a investigação do assassinato de Jamal Khashoggi. No começo da semana, a rede de TV CNN afirmou que os sauditas já admitiram que Khashoggi foi morto no interrogatório, que terminou mal. Mas, até agora, não houve nenhuma admissão pelo governo ditatorial saudita, o principal aliado árabe dos Estados Unidos. Depois de quase um século de proibição, o Canadá legalizou a maconha para fins recreativos. O objetivo do governo canadense é deter o tráfico e conscientizar os jovens sobre os impactos da erva na saúde. Apenas algumas províncias canadenses aprovaram a abertura de lojas que vão vender a droga legalmente. Os consumidores podem comprar a maconha legalmente pela internet em sites administrados por governos locais e varejistas licenciados. Os canadenses estão entre os maiores usuários per capita de cannabis. 1 em cada 8 já consumiu maconha este ano. Trabalhadores de saúde pública dizem que a legalização provoca um diálogo aberto sobre como o uso da droga pode afetar tarefas da vida comum, como dirigir ou trabalhar. E vamos aos detalhes da primeira pesquisa Ibope ao governo de São Paulo, que foi divulgada no início da noite. O levantamento mostra uma disputa acirrada entre Dória e França. Os dois estão tecnicamente empatados. A margem de erro é de 3 pontos. Vamos aos números. João Dória, do PSDB, tem 46% dos votos totais. Márcio França, do PSB, 42%. Brancos nulos, 10%. Não sabem, não responderam, 2%. Nos votos válidos, que excluem brancos e nulos, Dória tem 52% e França, 48%. O Ibope também analisou a rejeição dos candidatos. 32% disseram que não votariam em Dória e 20% em França. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, tem a terceira alta seguida, avançando 0,47% em agosto, com relação ao mês anterior. O indicador, que é considerado uma prévia do PIB, mostra uma recuperação da economia após o impacto negativo da greve dos caminhoneiros em maio. Desde então, o país cresceu 1,93%. Agora vamos ao comentário de economia, com Vinícius Torres Freire. O preço do dólar voltou ao nível de maio, para R$ 3,68. No meio da campanha eleitoral e por causa de outras confusões pelo mundo, o dólar chegou a R$ 4,19. No mercado financeiro, então, o nervosismo com a eleição passou quase todo. Os investidores parecem contentes com o grande favoritismo de Jair Bolsonaro. Acham que o jogo não vira mais. Então, tudo fica mais barato no mercado. Além do dólar, as taxas de juros caíram nos negócios do atacadão de dinheiro. Caíram também para níveis de junho. E daí? Isso afeta a vida real? De alguma forma afeta. Com dólar e juros em baixa, fica bem menos provável que o Banco Central aumente a taxa básica de juros da economia, o piso dos juros no país. O Banco Central vai se reunir para tomar essa decisão logo depois do segundo turno. Quando esse piso de juros aumenta, as taxas de juros nos bancos passam a aumentar também. O financiamento de tudo tende a ficar mais caro, de eletrodoméstico a casa, passando por carro. O dólar mais barato tende a dar um refresco no preço de bens que são importados ou são vendidos lá fora. Isso vale para muita coisa, para produto eletrônico, até farinha, pão, massa, óleo de soja ou carne. E essa calma no mercado financeiro vai durar?
Em parte, a resposta depende do que acontece na economia e na política mundiais, que andam confusas e tumultuadas. Mas não podemos fazer nada quanto a isso. Em outra parte, a calmaria no mercado financeiro vai depender do que vai dizer o presidente eleito daqui a 11 dias. Como os investidores acreditam que o eleito será Bolsonaro, esperam que ele tenha a dizer de mais concreto para a economia. Esperam que ele vá dar detalhes sobre como vai mexer em previdência, o que vai fazer do salário mínimo, o que vai fazer do salário dos funcionários públicos e se vai privatizar alguma empresa. Os investidores esperam que as respostas para essas perguntas signifiquem que o governo vai gastar menos. Se estiverem certos, o dólar e os juros vão cair mais. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista José Américo, deputado estadual reeleito pelo PT de São Paulo. Até já. O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Makeup Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Makeup Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Quero ser o presidente de todos os brasileiros para garantir nossa democracia e os direitos do povo. Basta de ódio, violência e notícias falsas. Queremos paz para trabalhar e crescer. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Queremos a união dos brasileiros por uma pátria mãe gentil, que cuide de todos os seus filhos e não deixe ninguém para trás, garantindo educação e oportunidades. Vamos juntos, todos pelo Brasil. Vem aí a prova do Enem. Yeah! Esperto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais, é língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O árbitro errou. Deplorável. Nunca vi isso. Foi lambança pra todo lado. O futebol brasileiro tá nessa porcaria que tá por causa disso. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. O PT na reta final do segundo turno da eleição 2018 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o jornalista José Américo, deputado estadual reeleito pelo PT de São Paulo, com 78.326 votos. José Américo é petista histórico, tendo sido vereador por 4 mandatos, presidente da Câmara Municipal em 2013 e 2014 e presidente do Diretório Municipal do PT na capital paulista em 2000. Quando você foi presidente do diretório? Em 2011. 2011, isso. Bom, muito obrigada.
Parabéns por sua eleição. Mas, Américo, segundo turno, reta final, né, desse processo eleitoral, principalmente a sucessão presidencial, onde o PT está envolvidíssimo. O resultado do primeiro turno deu um susto. Houve muito petista que falou para mim que ficou morrendo de medo do Bolsonaro levar no primeiro turno, que estava sugerindo isso e que houve esse temor. Agora faltam 11 dias para a decisão final. Você entende que o Haddad tem tempo suficiente para conseguir reduzir a grande diferença que apareceu na última pesquisa divulgada entre o Bolsonaro e ele, e o Bolsonaro com vantagem de 18 pontos? Eu acho que sim. Eu acho que esses números num segundo turno, eles não são tão relevantes como se fosse num primeiro turno. Por quê? Porque você, no segundo turno, vota-se 2/3 da decisão de voto, em geral, é votar a favor de um contra o outro, né? Você tem muito isso. Então, as quedas de rejeição também são muito rápidas, né? Você pode ver que o Bolsonaro teve uma queda de rejeição muito grande recentemente. Sim, mas em contrapartida o Haddad teve uma ascensão muito grande. Pode ter o contrário também, né? Até porque a rejeição do Haddad, ela veio muito dos ataques desferidos pelo Geraldo Alckmin contra ele no primeiro turno. O Geraldo Alckmin usou, fez uma espécie de quinta coluna do Bolsonaro contra o Haddad. Ele ficou os últimos 15 dias atacando o Haddad. Então, eu acho que agora você tem, em primeiro lugar, um horário político onde os dois podem falar muita coisa. Tem muito comercial de televisão. E você tem aí uns 30% dos eleitores que são voláteis, assim, que eles podem mudar a qualquer momento, e muitos mudam, né? Se você pegar... Mas o número de indecisos caiu muito então, também, dos indecisos, né? sim. Dos indecisos, sim. Mas você tem, além dos indecisos, que está em torno de 8% a 10%, você tem 20% a 25% dos eleitores do Bolsonaro que diz que pode mudar. Assim como você tem do Fernando Haddad, que diz que pode mudar de voto. Se o eleitor diz que pode mudar de voto, né? Então, você vê que você somar os dois lados, você vai ter aí, entre os eleitores do Haddad e do Bolsonaro, você vai ter quase 30% que admite mudar o voto. Sim. Né? Então, essa volubilidade do eleitorado determina grandes mudanças. É onde mora a esperança do PT. Claro, e onde você tem grandes mudanças, como você teve no primeiro turno, inclusive. Mas agora tem um fenômeno aí muito estranho que eu quero ouvir você sobre isso, que, então, no início do segundo turno, houve todo um empenho na estratégia de campanha do Haddad, de ir atrás de apoios de pessoas que são lideranças políticas importantes, onde há pontos de convergência, do ponto de vista da ideologia mesmo, com aquilo que sempre pensou e pensa o PT como gestor público e também no perfil ideológico. E nesses exemplos nós temos o Ciro Gomes, que de repente falou que faz um apoio crítico, faz as malas e vai embora para a Europa. O Fernando Henrique, com aquela conversa que entre ele e o Haddad, diz que elogiou, como o Ciro elogiou também, elogiou o Haddad, porém não apoia explicitamente. E o Fernando Henrique dizendo que entre ele e Fernando Haddad há uma porta. Hoje ainda falou que a porta está enferrujada, fechadura. Uma conversa sem pé nem cabeça que não resulta apoio. E a Marina Silva também, que seria de se supor, pela convergência de ideias, que é óbvio, você olha para uma Marina Silva, para o Fernando Henrique, para o Ciro Gomes, você não enxerga uma simpatia ou nenhuma identificação com o perfil político de Bolsonaro. Mas eles tomaram essa atitude. Mas o que eu quero saber de você é se o antipetismo se mostra muito mais amplo do que vocês supunham. Não, eu acho que sim, né? O antipetismo aumentou muito, né, em função de uma campanha que foi feita no primeiro turno por vários candidatos, em particular pelo Alckmin, que era quem tinha mais tempo de TV, e pelo Bolsonaro também, pelas redes sociais, etc, etc. Eu acho que também esses números são mutáveis, são alteráveis. Nós podemos até o dia da eleição, até o dia da eleição pode mudar. Com relação aos apoios, Maria Lídia, falando assim em nome bem pessoal, acho que o nosso candidato a presidente, Fernando Haddad, fez um trabalho excepcional de buscar as lideranças para formar uma grande frente. Acho que é importante ele fazer isso do ponto de vista simbólico. Porém, numa eleição como essa,
eu acho que a relevância eleitoral dessas adesões não é tão grande. Não é tão grande. Essa eleição é uma eleição muito diferente, né? Onde a questão dos apoios externos não são determinantes, porque os eleitores se posicionaram e se posicionam independentemente do que os seus, as suas referências dizem, né? Agora, você diz, o Fernando Henrique não é um homem de voto, diferente. não é um homem que puxa voto. De transferência de voto. De transferência de voto, né? Não tem esse ele não é, inclusive, você pode ver que o próprio Alckmin não usou ele na campanha. Bom, eu estou entendendo, você está dizendo que o Fernando Henrique não faz falta, mas não, vamos aqui É prosseguir. que a relevância nesse momento não é, acho que até, por exemplo, o Ciro teve muito voto, mas eu digo, o eleitor do Ciro meio que veio para nós por gravidade. Quer dizer, não é uma coisa tão determinante os apoios, estão vindo por gravidade. Isso ficou claro, viu, Isabel? Você já falou e está reiterando. Agora, uma outra coisa, você disse que é uma eleição muito diferente. De fato, tem aí uma coisa muito diferente na estratégia de campanha do Haddad, que é aquela história de fazer o vermelho sumir. A estrela do PT sumir. O número 13 não está aparecendo. Ele próprio, todo de azulzinho, etc. e tal. Não, a estrela continua vermelha. Mas, meu amigo, olha, sumiu. A figura do Lula, no primeiro turno, ele é Lula, Lula é ele, sabe essa coisa? Mas sumiu assim, foi proscrito da campanha. Isso pode ser contraproducente, deixando o candidato Fernando Haddad despersonalizado, ao invés de fortalecer o perfil dele na sua história de vida, na sua história política, e ele tem lastro nesse sentido, porque agora ele ficar sem esse suporte do PT tão explícito e claro. Que estratégia é essa? Eu acho que houve uma escolha de que o PT ia assumir as cores da bandeira brasileira também, quer dizer, o verde e amarelo. Né? E foi mantida a estrela. Que era a cor do adversário, né? O tal do verde e amarelo. Mas de qualquer forma, a cor de vários candidatos, né? De vários candidatos, nós também nos apropriamos dessa cor, né? É a cor do Brasil, a cor da bandeira. Mas foi mantido o vermelho e a estrela. Pequena, mas foi mantido. Em segundo lugar, o Haddad, no primeiro turno, usou muito a figura do Lula. No segundo turno, ele precisava mostrar quem era ele. As pesquisas mostravam que as pessoas queriam saber quem era o Haddad. Ele não está perdendo voto por isso, porque as pessoas vinculam ele ao Lula. Não está perdendo voto por isso, está indo bem, né, nesse sentido. A questão de estar nessa posição ou noutra, isso eu acho que vem por outros motivos. Em segundo lugar, Margarida, é o seguinte: o Haddad, ele está na campanha, ele está mostrando as propostas, está mostrando a sua biografia, está mostrando essas qualidades, né? Eu acho que as pessoas estão escolhendo talvez por esse motivo, e nós esperamos que até o dia da eleição, esses motivos em favor do Haddad prevaleçam. Ok. Eu agradeço muito a sua presença, desejo a você boa sorte na sua nova empreitada na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito Uma obrigado. boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Até amanhã.